pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Pronto Restaurei. Quero compartilhar com vocês que eu estou muito feliz em gravar esses vídeos. Vocês são minha companhia nesse momento de isolamento. Eu, professora Heloísa de Paula, juntamente com os professores da Faculdade Herrero. Cadê os professores? Apareçam aqui, profs. Professora Ana Paula Franco e professor Gustavo Kinder. Nós queremos tornar esse ensino à distância muito mais dinâmico e divertido para vocês. Espero, claro, que a gente esteja conseguindo, porque eu estou me divertindo e quero que vocês venham aqui se divertir junto comigo. Hoje nós vamos falar exclusivamente sobre as técnicas de clareamento para dentes vitais. Não vou falar nesse vídeo sobre as técnicas de clareamento para dentes não vitais, que será num próximo vídeo. Vamos falar sobre as técnicas de clareamento caseiro, clareamento de consultório e os dois clareamentos associados. Mas antes de começar a falar exclusivamente das técnicas, eu quero comentar com vocês sobre a primeira consulta do paciente antes de iniciar o clareamento dental. Nessa primeira consulta tem vários assuntos que devem ser abordados com o paciente, que é comum a todas as técnicas, tanto de caseiro, consultório ou associado, e é sobre esse assunto que nós vamos falar primeiramente. Então, a primeira consulta do paciente, ele está lá todo na expectativa de ficar com os dentes brancos, e vocês super animados em fechar mais um orçamento de clareamento dental. Então, o que deve ser realizado nessa primeira consulta do paciente? A primeira atitude, o primeiro protocolo é fazer um ótimo exame clínico e anamnese. O que vocês vão avaliar nesse exame clínico? Vamos lá pegar a sonda, pinça e o espelho e verificar a presença de retrações, cáries e restaurações. Claro, obviamente, o tratamento da doença ele deve anteceder a qualquer procedimento estético. Acontece de vocês olharem aquele sorriso lindo do paciente e quando vocês estão lá realizando o exame clínico, verificam uma lesão, uma cavidade aberta lá na mesial do 14, uma lesão enorme. Então, o tratamento dessas lesões, elas devem anteceder o procedimento de clareamento dental. Ainda hoje é muito comum lesões cervicais não cariosas, como as lesões de abrasão, erosão e abfração. Como vocês já sabem, essas lesões desgastam o esmalte, expõem dentina e, consequentemente, túbulos dentinários. Esses túbulos facilitam a difusão do peróxido até a polpa, aumentando a sensibilidade dental. Então, é muito importante observar a presença desse tipo de lesão na cavidade bucal. Além disso, a presença de restaurações, como vocês já viram também, a interface dente-restauração permite a fácil difusão do peróxido até os túbulos dentinários e, consequentemente, chegando até a polpa. E tem mais um detalhe sobre as restaurações que é muito importante que vocês saibam. Quando o paciente apresenta restaurações, o dente clareia e as restaurações não clareiam na mesma proporção da estrutura dental. Então, muitas vezes, uma restauração que não era percebida antes do clareamento, após o clareamento, essa restauração ela vai ser notada. Então, é importante nesse momento do exame clínico e anamnese, vocês verificarem a presença dessas restaurações e alertarem o paciente que após o procedimento clareador, essas restaurações provavelmente terão que ser trocadas. O chato é se vocês não avisam isso ao paciente e clareiem os dentes, ele vai falar: doutor, o que é essa mancha aqui que eu tô no meu dente que eu não tinha? Aí vocês vão falar: pois é uma restauração, agora tem que trocar.
E o paciente pode virar para vocês e dizer: mas por que você não me avisou antes? Agora eu vou ter o custo do clareamento e mais o custo da restauração? Então, todos esses detalhes têm que ser observados e conversado com o paciente durante o exame clínico e a anamnese. Outro item importante é sobre as chances de sensibilidade prévia. Pega a seringa tríplice e joga o ar nos dentes do paciente. Se ele relatar sensibilidade já com o jato de ar, há grandes chances dele sentir sensibilidade durante o procedimento de clareamento. E claro, a gente quer o paciente com dente branco, não quer o paciente dizendo que está com dor. Ainda o que pode acontecer também, que é muito comum, é vocês realizarem o procedimento de clareamento e vocês vão vendo, aquele dente vai ficando branco, 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 mas o paciente volta com 11 escurecido. Doutor, por que o meu dente 11 continua escurecido e agora parece que ele está mais escurecido do que antes? Aí vocês vão realizar um exame clínico posterior e verificam que esse dente apresenta tratamento endodôntico. E vocês precisam indicar um clareamento interno para esse paciente. Aí ele vai falar novamente: doutor, por que você não me avisou que eu precisava fazer um clareamento diferente nesse dente? Agora eu vou ter que pagar o clareamento interno e mais esse tipo de clareamento? Então, se esse tipo de diagnóstico é realizado previamente nesse exame clínico muito cuidadoso, essas intercorrências não acontecem. Em relação ainda ao clareamento interno, ao tratamento endodôntico, vocês não precisam realizar o exame radiográfico de todos os dentes anteriores para confirmar se ele tem endodontia nos dentes anteriores. No exame clínico é muito fácil vocês perceberem isso, porque quando o paciente apresenta um tratamento endodôntico, ele vai apresentar uma lesão, vai apresentar uma restauração na palatina dos dentes anteriores. A restauração muitas vezes ela tem um formato triangular ou um formato circular, que é muito fácil de ser verificada no exame clínico. Então, se vocês perceberem esse tipo de restauração na palatina dos dentes anteriores, questionem o paciente sobre um possível tratamento endodôntico. Se vocês ficarem na dúvida, vocês realizam um exame radiográfico e assim conseguem fazer um planejamento, muitas vezes, do clareamento para dente vital e para um planejamento de um tratamento clareador para dentes não vitais. Em relação à idade do paciente, a gente já viu que é possível sim realizar clareamento dental em crianças e adolescentes. Aquelas imagens daqueles dentes é de um adolescente de 14 anos, de um trabalho do Heywood, aquele Tooth Bleaching Questions. Vejam que na primeira imagem aparecem as lesões na borda incisal dos dentes anteriores e a segunda imagem é após o clareamento dental. Vejam que reduziu, se vocês olharem bem aqui, chegarem bem pertinho da imagem, vocês conseguem ver que a lesão, o tamanho do manchamento reduziu após o clareamento. Nesse artigo vocês conseguem ver que foi feito um procedimento restaurador após o clareamento dental. Eu não coloquei a imagem aqui porque estamos falando exclusivamente do clareamento e sobre a idade do paciente, mas que foi realizado aqui. O Heywood mostra um caso clínico de um paciente que realizou clareamento com 14 anos. Eu coloquei um outro artigo ali, In-Office Tooth Bleaching, que é In-Office Tooth Bleaching em inglês significa clareamento de consultório. Então, se é feito clareamento de consultório, é porque usa um peróxido de hidrogênio a 35%.
Então ali foi feito em adolescentes esse tratamento usando peróxido de alta concentração, e aquele outro artigo ali na revista Clinics utilizou peróxido de hidrogênio e peróxido de carbamida. Então, só para relembrar vocês que Rayleigh indica clareamento para crianças a partir dos 10 anos e sempre utilizando peróxido de carbamida a 10%, peróxidos com baixa concentração, e principalmente indicar quando for para tratamento da doença, manchamentos em que essa criança sofre bullying na escola. Então, prescrever esse tratamento com muito cuidado para esse público tão pequenininho. Em relação à idade ainda, quanto mais velho esse paciente, infelizmente os dentes não clareiam tanto. É isso que fala nesse estudo ali da Márcia Rezende. A Márcia também foi nossa colega, minha e da Ana, nossa colega de doutorado lá na UEPG. Então, ela mostra que quanto mais velho o paciente, os dentes não vão clarear tanto. E outra informação que a Márcia passa nesse trabalho é que quanto mais jovem o paciente e mais escuro for o dente, melhores serão os resultados de clareamento dental. Ou seja, um paciente em torno de uns 20 anos, 25 anos, com os dentes mais escurecidos, ele vai ficar com os dentes mais brancos. Por que eu falo isso para vocês? Porque quando um paciente com essas características chegarem no consultório de vocês, já se preparem para fazer 1000 fotos de frente, de perfil, porque o resultado desse paciente vai ser muito legal para vocês fazerem muita propaganda com esse paciente de vocês. Terminando essa parte de exame clínico e anamnese, nós vamos para outro ponto importante agora. O paciente está aprovado para fazer clareamento dental e agora nós vamos passar várias orientações para esse paciente. Vamos lá para as orientações? Então, ainda estamos na nossa primeira consulta com o paciente. Ele está apto a realizar o clareamento dental após o exame clínico e anamnese. E agora a gente vai passar várias orientações para eles, principalmente em relação às técnicas, aos regimes de clareamento. Como a gente já falou, existem a técnica caseira, de consultório e os 2 tratamentos associados. E você, claro, obviamente, como a gente já vem falando várias vezes para vocês, o ideal é que a gente sempre ofereça e o paciente opte por uma técnica mais segura, que é a técnica do clareamento caseiro, usando peróxido de carbamida a 10%. Porém, muitos pacientes não se adaptam a essa técnica, porque é necessário que use uma moldeira. E tem paciente que fala para você, professora, ou melhor, doutor, eu não vou usar essa moldeira. Eu esqueço de usar moldeira. Eu durmo, eu deito e durmo e esqueci de colocar a moldeira. Adianta o paciente pagar por um tratamento que ele não vai fazer? Não. Agora, por outro lado, o paciente chega no consultório e vocês falam, doutor, eu quero fazer um clareamento a laser, porque me falaram que é o melhor clareamento que tem. Adianta vocês fazerem o que o paciente quer e esse paciente morrer de sensibilidade? Não. Então, a decisão da qual técnica é ideal para cada tipo de paciente, vocês devem tomar essa decisão juntos com o paciente de vocês. Expliquem para eles as vantagens e as desvantagens de cada uma das técnicas, ofereça sempre o tratamento mais seguro, mas vejam se o paciente de vocês se adapta a esse tipo de tratamento de clareamento, ok? Então, é importante que vocês decidam isso juntos, compartilhem essas informações junto com o paciente, tá bom? Outra orientação, que os pacientes sempre perguntam, doutor, posso tomar um cafezinho durante o clareamento? Ah, não pode tomar café, mas só de manhã posso?
Ah, só de manhã acho que pode. Ah, não limitem os pacientes de vocês. A literatura hoje já nos mostra que o café, o vinho, o cigarro, eles não interferem no resultado do tratamento clareador. Então, deixem que os pacientes de vocês clareiem os dentes e ainda tenham a dieta que eles quiserem. Claro, existem ainda muitas pesquisas para serem realizadas em cima disso. Não tem pesquisa com chimarrão, por exemplo. Não sabemos o quanto o chimarrão pode interferir, mas se nós seguir a tendência desses outros trabalhos que falam desses alimentos bem pigmentados, a gente pode verificar que isso não interfere no resultado do clareamento dental. Então, paciente, faça clareamento, faça bem alegre, faça feliz e consuma teu café e tome quantos cafés vocês tiverem vontade, né? Não impeçam os pacientes de fazerem o que eles têm vontade. Em relação também, vocês devem orientar o tempo do tratamento, não é um tratamento muitas vezes rápido, no caso do clareamento caseiro, precisa de vários dias para que sejam necessários, para que ocorra um clareamento significativo. Então, é importante que o paciente saiba que ele tem aquele compromisso durante aquele período de tempo para que o resultado seja legal. E também falar para esse paciente que o clareamento, apesar de ter um resultado bonito e ele ficar com os dentes brancos, ele tem sim efeitos colaterais. O paciente acha que ficar com o dente branco não causa dor, causa sim, principalmente no clareamento de consultório, em torno de 80% dos pacientes relatam sensibilidade e relatam sensibilidade intensa. Então é importante informar o paciente que ele vai sentir dor. No caso do clareamento caseiro, muitas vezes a moldeira irrita a gengiva, às vezes a moldeira não está bem adaptada na cavidade bucal. E outro detalhe que acontece, a gente orienta o paciente a colocar uma gotinha de gel clareador, o paciente enche de gel, porque ele acha que se encher de gel vai ficar muito mais branco os dentes, e muito pelo contrário, esse gel lhe dá uma cozinhada na gengiva, a gengiva fica super sensível e ocorre a irritação gengival, como está descrito ali no slide de vocês. Então, avisem os pacientes sobre esses efeitos colaterais. E em relação à recidiva também, tem paciente que faz clareamento hoje, daqui 6 meses ele volta, doutor, eu quero fazer clareamento de novo, porque meu dente está escurecido. Então, existem trabalhos na literatura, aquele mesmo trabalho do Hayward que fala da criança de 14 anos, tem um trabalho aqui, esse mesmo trabalho do Hayward fala que o clareamento tem duração até de 10 anos. Bastante tempo, né? Eu também achei o máximo saber disso. E esse trabalho dessa chinesinha aí, a Jilin Tei, também foi minha colega de doutorado em Ponta Grossa. Ela fala sobre a longevidade do clareamento ali in office at home, que in office de clareamento de consultório e o clareamento caseiro, e é um follow-up, um acompanhamento de 2 anos. Então, ela mostra nesse trabalho que após 2 anos, tanto uma técnica como a outra, a cor dos dentes se manteve estável. Então, não há necessidade do paciente ficar fazendo clareamento a cada 6 meses, a cada 1 ano. A gente já vê que nós temos aí um resultado legal por um tempo de até 2 anos. Então, essas são as orientações que a gente deve dar para o paciente durante essa primeira consulta. E agora nós vamos falar sobre a sensibilidade dental, sobre esse efeito colateral tão chato que ocorre durante esse procedimento de clareamento, que é um procedimento tão, tão lindo. Vamos lá falar sobre sensibilidade dental? Então, continuando a nossa primeira consulta antes de iniciar a técnica clareadora,
Já fizemos exame clínico e anamnese, o paciente foi aprovado para receber o clareamento dental, recebeu todas as orientações e ele já concordou com as orientações. Agora nós fazemos uma profilaxia para que o paciente receba o clareamento com os dentes limpos. E além de tudo, a profilaxia ela nos facilita a próxima etapa, que é o registro da cor, fazendo com que a gente faça um registro muito mais preciso. O registro da cor, essa etapa é fundamental, porque ele que faz com que a gente consiga comparar o clareamento inicial com a cor final que esse paciente vai apresentar. Esse registro ele é feito com a utilização de escalas de cor, sendo ela a escala Vita. A gente chama isso de avaliação subjetiva, porque quem faz uma avaliação objetiva mesmo é o espectrofotômetro, porém ele não tem necessidade de ser utilizado no consultório. O espectrofotômetro ele é utilizado somente para pesquisa, mas a avaliação subjetiva com escala Vita é necessária. Hoje nós temos escalas específicas para o procedimento de clareamento dental, que também podem ser utilizadas para complementar a informação da escala Vita. Esse registro é importante porque algumas vezes acontece do paciente dizer para vocês: doutor, eu não estou percebendo meu dente clarear. Você está fazendo, está usando esses produtos, mas meu dente não está clareando. Então, através desse registro, é que a gente consegue dizer sim para o paciente. Você está, os seus dentes estão tendo uma alteração de cor. A escala Vita, ela é organizada por ordem de valor, ou seja, do mais claro para o mais escuro. Depois eu vou fazer um videozinho mostrando para vocês mais detalhes sobre essa organização da escala Vita. Então, depois dela organizada do mais claro para o mais escuro, vocês vão pegar a aleta que corresponde a essa cor inicial do paciente. Então, dessa forma que vocês avaliam a cor inicial antes de começar o procedimento clareador. Depois que vocês verificaram a cor, anota essa cor no prontuário do paciente, não esquece, e faz as fotografias iniciais também. Faz como está aqui na foto, olha. Pega a aleta, posiciona do lado do incisivo, do 11 ou do 21, anota tanto a cor da aleta como do dente correspondente que vocês compararam a cor, coloca a aleta ali, tenta colocar o dente bem do tamanho do 11 ou do 21 e faz essa foto inicial. E faz essa foto inicial. Nessas fotografias iniciais, vocês podem fazer fotos de perfil, foto de lateralidade, porque depois vocês montam uma apresentação e dão de presente para o paciente, para ele ver como era e como esse caso foi finalizado. Então, vamos lá agora, essa etapa inicial dessa consulta inicial finaliza aqui e nós começamos agora as técnicas clareadoras. Vamos falar sobre o clareamento caseiro. Espero vocês até daqui a pouco no próximo vídeo.